pessoal, sejam Não, tá, calma nas tetas, calma aí. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não sei como tá no sono, mas tá limpo. No vídeo de hoje, vamos fazer o que, tá? Trouxe a Tá, né? Vamos contar, em primeiro lugar, histórias verídicas de, sei lá, fantasmas, espíritos. Que aconteceu com a gente. Com a gente. Assim, não que a gente viu na internet, é que a gente aconteceu mesmo com a gente. Ou com algum familiar, tipo o Fábio, que ele te contou e você presenciou e tudo mais. A gente vai contar. Então, eu não gosto de contar muito isso porque eu fico com um pouco de medo. Eu vou editar esse vídeo de dia, não de noite, senão eu não vou conseguir dormir, porque eu vou lembrar das coisas. Cuspi em você? eu vou tentar mostrar, eu juro por Deus. Aqui, ó. É um cuspe. É uma babinha de amiga. Gente, eu não preciso de mais. Se você assistir esse vídeo, vai no canal da Tá, que ela também vai contar. A gente vai deixar uma parte aqui e outra lá pra você assistir nos dois, fechou? Então vamos começar. Ah, e se vocês tiverem alguma história e quiserem compartilhar com a gente também, deixa aqui nos comentários. Sim. Que a gente vai querer saber. Mas eu só vou ler de dia. Eu vou ler de noite, porque aqui, ó. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem... Tem poder, tem poder. Vou ver uma história que... Não, eu vou contar uma. Eu sempre vejo vulto. O que você tá fazendo, amiga? É, instante que eu queria uma igual. O que tem a ver, mano, o vídeo que a gente tá fazendo? Tá bom, vamos lá. Então, eu sempre vi coisas. Essa é a verdade. Sempre vi. Teve uma época que minha mãe ia até me, tipo, pedindo um psicólogo porque eu tava muito, tipo, mal, vendo várias coisas. Mas eu já falei isso no Instagram. Segue meu Instagram da Thalita aqui. Que eu não durmo no escuro. Não durmo. Eu só durmo no escuro em uma ocasião. Se tiver alguém do meu lado e se for o Alan. Fora o Alan, porque ele fica falando merda da luz, aí eu... Então, e é essa luzinha aqui que eu durmo, ó. Entendeu? Tipo, não é claro, mas eu também não durmo no escuro. Porque uma vez eu estava lá dormindo no escuro, porque eu dormia no escuro. E aí eu levantei pra ir no banheiro. Quando eu voltei, eu olhei pra TV. Ah, outra coisa, não tenho TV mais no meu quarto. Eu olhei pra TV, tinha um demônio. Sério, gente, de verdade, até me arrepia. Olhando pra mim falando assim, eu vou te pegar. Desculpa. Desculpa, você vai dar risada disso, cara. É que o jeito que você conta é engraçado. Tá Mano, parecendo todo mundo em pânico. não, imagina, você vai lá no banheiro, pai, quando você volta, você olha, tem um bagulho. Mano, um tridente segurando, o chifre assim, vermelhão. Era o capeta. Era o capeta. Vou te pegar. Mano, saí correndo pra quarto da minha mãe. Minha mãe falou, você tava dormindo? Eu falei, mano, eu não tava dormindo. A partir daquele dia, eu colocava pano na minha TV do meu quarto, porque minha mãe não tirou e eu ficava com medo. E comecei a não dormir no escuro. Eu dormia com meu irmão. E aí a gente brigava toda noite, porque eu ligava a luz, ele acendia, eu ligava, acendia, até eu ter meu quarto sozinha e colocar essa luzinha. E é isso. A história que eu vou contar, na verdade, envolve mais a minha mãe. A minha mãe, ela é médium. Ela vê coisas. Será que eu sou média, amiga, porque eu vejo coisas? Eu vejo gente morta. Não sei, mas assim, a minha mãe é médium real. Só que minha mãe não é aquela médium que vê e acha legal. Não, minha mãe morre de medo. Minha mãe tem pavor. Também. E minha mãe desde criança sempre vê muita coisa e tudo mais. E aí a minha mãe diz que por eu ser filha dela eu posso ter dado certa mediunidade. Eu nunca fui de ver nada assim, mas eu sou muito sensitiva. Por exemplo, no dia que eu fui mandada embora do meu antigo emprego, eu comecei a me arrumar pra ir trabalhar porque eu folguei. E aí no dia seguinte eu fui mandada embora. Comecei a me arrumar pra trabalhar e no meio do caminho, no meio da maquiagem, comecei a pensar: nossa, já pensou eu chego na loja e sou mandada embora hoje? Aí eu cheguei e fui mandada embora. Então eu não fiquei triste, eu não fiquei surpresa nem nada, porque era como se eu já soubesse. A minha mãe, teve uma época que ela tava vendo muitas coisas. E ela disse que uma vez ela tava dormindo no quarto dela. E aí ela pegou e sentiu que como se tivesse um homem assim do lado dela. E aí ela ficou com muito medo, fechou os olhos e começou a rezar e tudo mais. E aí ela escutou esse homem, ela disse que ele tinha um chinelo de couro. Minha mãe disse que escutou esse homem arrastando o pé, saindo do quarto dela e entrando no meu quarto e o da minha irmã. E aí, sem eu saber dessa história, um dia minha mãe dormiu no meu quarto com o da minha irmã. E eu fui dormir no quarto da minha mãe, eu não conseguia dormir, gente. Ó, eu abri o olho, eu tava de boa. Eu fechava o olho pra dormir, eu tinha certeza que tinha uma pessoa do meu lado. Só que eu sabia que era um homem. Não era tipo uma mulher, uma criança, um adulto. Era um homem do meu lado. Mano, dá pra ver que eu tô toda arrepiada.
Daí eu resolvi contar pra minha mãe que eu não conseguia dormir lá de jeito nenhum, porque eu fechava o olho e eu sentia que tinha um homem em pé do meu lado. E foi aí que minha mãe contou essa história, que ela sentiu que tinha um homem em pé do lado dela. Ela começou a rezar e escutou o barulho dele arrastando o chinelo de couro, saindo do quarto dela e indo pro nosso quarto. Então assim, eu não consigo dormir no quarto da minha mãe. Eu lembrei de jeito disso. nenhum. Tem uma também pesada. Eu, até hoje, eu vejo vulto. Eu não vejo mais coisas, eu já vi muitas coisas. Coisas mesmo, tipo de ver parede sangrando e falar, mãe, tá sangrando aquela parede. Desse jeito. Graças a Deus eu não vejo mais. Só que eu vejo vulto constantemente. Eu tô aqui, tipo, eu vejo alguém passando. Aí eu olho assim, eu tô até acostumada. Só que teve uma vez que, tipo assim, aquele dia foi foda. Eu tava na minha casa de São Paulo e a luz do meu quarto tinha queimado. Então eu ligava ou a softbox ou, tipo, a TV do quarto, o monitor do computador, pra, tipo, ver as coisas, né? E ligava da sala. Aí eu tô dobrando as roupas e tô me agachando. Aí eu vi um negócio passando no corredor. Eu pensei que era um gato, porque às vezes o gato desce lá de cima e passa pro corredor pra sei lá, pra fora. Aí eu dei uma olhada e era nada. Quando eu voltei, tipo assim, a minha cama era de frente pra porta. Quando eu sentei e, tipo, olhei assim pra porta, vi um negócio preto assim, ó, que me consumiu. E eu gritei, ah! Da hora, pá, eu fechei a porta, me ajoelhei, eu orei, deitei na cama e fui dormir. Aí minha mãe chegou, tipo, 10 horas da noite, ela tava no gás, ela já tá deitada. Eu, mãe, você não sabe o que aconteceu, não sei o que. Meu, eu fiquei em choque aquele dia. Tipo, foi um vulto do caramba que veio pra cima de mim, tipo uma sombra, sabe? Meu cabelo fez até assim, ó, e eu gritei, ah! Meu, naquele dia foi foda. Eu já tinha infartado, eu já tinha tido um treco e morrido. Aquele dia foi foda, eu fiquei, tipo, uma semana sem conseguir dormir direito. Eu já tinha tido um treco. Eu morro de medo, eu sou muito cagona. Foi foda. Ai, tá escurecendo, eu já tô ficando com medo. Então, gente, eu contei um pouquinho. A Thalita também contou uma dela aí. Vai pro canal da Thalita agora, que vai ter continuação lá. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu tenho muita história, tipo, muita história mesmo. Eu não tenho muitas minhas, mas eu tenho muitas da minha mãe. Então, isso que eu ia falar agora, da minha mãe. Mano, minha mãe era da Bahia. Imagine o tanto de história que tem dela. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aqui que a gente traz parte 2, parte 3, vamos fazendo aí. Só não assistam de noite, tá, gente? Por favor. Pode assistir, porque aí vocês vão ser dos meus. Não. Sim. Vai lá no canal dela que tem mais história minha e dela lá, fechou? Vem! Beijo, fiquem com Deus e tchau!